Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a história dos DSPs. O primeiro DSP foi o MAC-4, feito em 1979 pela Bell Labs, pela necessidade crescente de processadores especializados em processamento digital de sinais. A popularidade dos DSPs aumentou bastante com o TM-S32010 da Texas Instruments em 1983. Isso porque ele fazia o processamento dos sinais em tempo real e utilizava a arquitetura Harvard, o que explica a velocidade. Trabalhava com números de 16 bits e levava cerca de 390 nanosegundos para trabalhar uma multiplicação. Já na segunda geração, esse tempo diminuiu bastante, foi para apenas 21 nanosegundos. Já na terceira geração, o diferencial foi o aumento da capacidade de processamento. O cálculo de matrizes já poderia ser realizado. E na quarta geração, o tempo levado para realizar uma multiplicação caiu para 3 nanosegundos. Bem, os DSPs são microprocessadores que podem ser programados e operam em tempo real, com velocidades muito superiores aos microprocessadores destinados a aplicações genéricas. Como os DSPs são programáveis, eles possuem um código próprio de instruções. Devido a essas características serem rápidos ao realizar cálculos, os DSPs são perfeitos para aplicações onde o delay não é tolerado, como na implementação de filtros digitais, ou seja, remoção de ruído, e também compressão e descompressão de dados com os codecs, por exemplo, chamadas de voz e vídeo. Bem, a arquitetura utilizada nos DSPs é a Harvard, que, por utilizar caminhos bus system diferentes para a memória do programa e para a memória de dados, é muito rápida em comparação à arquitetura de Van Neumann, que trabalha com um só caminho para as memórias, ou seja, um só bus system para os dois. Mas os DSPs não trabalham sozinhos. Nesse exemplo, que é uma placa DSP, estão presentes o processador principal com DAG, timer, ALU, uma memória SRAM, que é muito rápida, uma porta para comunicação externa e um processador de entradas e saídas de informação. Sistemas operacionais. Por ser um dispositivo programável, o DSP necessita de uma ideia própria para desenvolvimento de projetos. É através das IDEs que são programados os DSPs. Em sua grande maioria, estes trabalham com as principais linguagens de programação, como Assembly, C e C++. Cada fabricante fornece junto ao produto esta IDE de desenvolvimento, que foi feita para trabalhar com as funções pré-definidas de cada DSP. Um IDE fornece um ambiente de trabalho necessário para a realização de um projeto. Estes softwares são, na verdade, compiladores que trabalham ligados diretamente no DSP, gerenciando toda a execução, simulação e depuração do código. Como forma de ilustração desses ambientes de desenvolvimento, temos o IDE da Texas Instruments, o Code Composer Studio. A realização de um projeto envolve 3 principais etapas: pesquisa, simulação e emulação. Após a etapa de pesquisa concretizada, parte para a etapa de simulação. Neste momento, ocorrerá a modelagem inicial do projeto, onde é realizadas as compilações do código, bem como as modificações e testes necessários. Por fim, temos a etapa de emulação, que envolve a realização de testes do projeto já dentro do seu ambiente de uso. Nesta parte, o dispositivo é submetido a análises detalhadas, visando-se obter um equipamento o mais preciso possível, que não apresente falha. Nesta fase que são corrigidos os bugs do programa. O DSP tem uma vantagem perante outros processadores, que nesse caso é a possibilidade de upgrade, sem que haja necessidade da troca de equipamentos. Periféricos, caixas de som, fones de ouvido e sensores. Sensor de som, microfone, sensores térmicos, sensor de luz ou câmeras também, pressão, umidade, em geral, tudo que pode ser digitalizável, e motores. O processador de sinais digitais irá manipular os sinais digitais para melhorá-los ou modificá-los. Por isso, ele pode trabalhar com diversos tipos de sinal, mas no nosso trabalho nós iremos focar somente em sinais de áudio e imagem. Antes do processamento do sinal de áudio, é necessário que esses sinais analógicos sejam convertidos para digitais. Nessa situação, ocorre o processamento, que pode incluir redução de ruído, compressão e outras operações com esse sinal digital.
Após uma nova conversão do sinal digital para analógico novamente, ele é enviado para os periféricos de saída. O projeto Lock-in é um projeto de amplificador em dupla potencialidade, que é capaz de detectar sinais na presença de ruídos e fazer medidas de sinais limpos em várias magnitudes e frequências. Ele é bastante usado nos laboratórios de física, porque permite separar e estudar sinais em fase. Uma aplicação bastante utilizada dos DSPs é no reconhecimento de voz. Para isso, é realizada a análise da frequência das ondas sonoras. Isso é utilizado, por exemplo, em situações de atendimento automático e no reconhecimento de comandos de voz. O reconhecimento de fonemas foi o projeto de um aluno do DGI que buscava, pela análise da frequência da onda sonora de voz de uma pessoa, determinar se quem estava falando era um homem, mulher ou criança. Outra aplicação é o áudio digital, que é utilizado, por exemplo, em home theater e sistema surround. Ele também é usado em áudio imersivo, que dá para quem o ouve a sensação de estar dentro de cena. O Active Noise Cancellation é um projeto de cancelamento de ruído ativo, que gera uma onda sonora em oposição de fase à onda sonora do ruído e causa interferência disjuntiva. A sua diferença em relação aos modos passivos de cancelamento de ruído é que, além de ser menor e mais barato, ele bloqueia seletivamente apenas as ondas com interferência menor que 1 kHz, visto que a grande maioria dos ruídos estão abaixo dessa frequência. O Yamaha DSP-1 Digital Sound Field Processor foi criado em 1985. Ele possui um processador de sinal digital e é capaz de sintetizar 6 canais de som surround e simular 16 campos sonoros editáveis, incluindo um clube de jazz, uma catedral, um concerto e um estádio. Imagine que você está em um carro falando ao telefone pelo viva voz do celular. A sua voz sofre reverberações nas paredes do carro, que são captadas pelo microfone, criando o chamado eco acústico. A filtragem adaptativa tem por objetivo eliminar esse eco, deixando o som mais limpo. Além do áudio, os DSPs também podem processar a imagem digital, seja pela compressão, eliminação de ruídos, identificação de padrões, melhorando a qualidade, entre outros processos. Um exemplo é na medicina, principalmente nos campos de radiologia, medicina nuclear, ultrassonografia e ressonância magnética. Os DSPs melhoram a imagem, que permite aos médicos realizarem um melhor diagnóstico e aumentar a precisão dos procedimentos intervencionistas. Outra aplicação é no sensoriamento remoto, que facilita a identificação e a extração de elementos a partir de imagens. O Laboratório de Múltiplicção do Processamento de Imagens da NASA cria uma fotografia bastante detalhada da superfície de Marte. O robô Curiosity tirou 900 imagens de 3 câmeras diferentes e disponibilizou na mídia a imagem de 1.3 gigapixels. O Stereo Video System foi um projeto do Laboratório de Processamento de Sinais Digitais e Analógicos da UFRJ, em parceria com o Centro de Desenvolvimento da Petrobras e a empresa de tecnologia submarina. Seu objetivo é criar um sistema de visão em tempo real dos canos das plataformas petrolíferas. Ele possui 2 câmeras, que armazenam as imagens em pares e, depois do processamento, criam coordenadas 3D. Os DSPs também são utilizados no reconhecimento de imagens. Isto está presente, por exemplo, no reconhecimento de padrões, tais como o contorno de um rosto ou de um local. Esse tipo de processamento é utilizado também em identificação de placas de carro.